Tudo começou antes do tempo que contamos, num instante em que o silêncio foi tocado por um sopro. Imagine esse sopro formando luz, separando terra e mar, pintando céus e enchendo o primeiro homem com vida. Essa imagem, o Criador, modelando um jardim onde a relação seria o centro, é o ponto de partida da nossa viagem. A incrível viagem pelo Antigo Testamento em sua ordem sequencial. Se essa jornada toca o seu coração e você quer caminhar conosco por cada parada dessa história, inscreva-se agora e venha ver como cada episódio se encaixa num único fio de esperança. No princípio havia um propósito. Deus não apenas criou coisas, ele estabeleceu um ambiente para comunhão. O Éden é apresentado não como um catálogo de maravilhas, mas como o espaço onde o Criador e o ser humano podiam caminhar juntos. Há ali um convite, liberdade com limites, um chamado à confiança. Esse primeiro quadro é curto e intenso, e nos cabe lê-lo como a origem do que viria depois. A queda é o que transforma aquela paisagem. Não se trata apenas de uma transgressão técnica contra uma regra. É uma ruptura de confiança que altera a narrativa inteira. Quando a primeira escolha humana, a decisão de não depender totalmente do Criador, é tomada, abre-se uma linha de consequências. Dor, trabalho, mortalidade, conflito. A imagem do Éden perdido vira uma referência permanente nas Escrituras. Lembrança do que era e promessa do que há de voltar a ser. Onde houve afastamento, a história passa a correr atrás de reconciliação. Depois do Éden, a narrativa progride por episódios que mostram tanto o potencial de restauração quanto a persistência da quebra. Caim e Abel trazem a tragédia de relações que se deterioram. A violência humana cresce até que o texto de Gênesis nos apresenta uma crise de escala universal. Em Gênesis 6:9, lemos a história do dilúvio. Aqui há detalhes que nos chocam. A extensão do juízo, a arca como preservação de um remanescente e o arco-íris como memorial de uma aliança onde Deus promete não destruir a terra por água novamente. A arca, se pensada em suas dimensões descritas no texto, impressiona pela grandiosidade, uma embarcação imóvel de esperança em meio ao cataclismo. Antes de seguir, é necessário notar um ponto interpretativo que tem gerado debates ao longo dos séculos. Gênesis 6 apresenta termos e imagens que alguns leitores compreendem de maneira literal, outros interpretam simbolicamente, e há tradições judaicas e cristãs que oferecem leituras diversas sobre expressões como filhos de Deus e nefilins. Algumas tradições sustentam interpretações angelológicas, outras buscam explicações dentro de linhagens humanas. Em nossa viagem, reconhecemos essas possibilidades e mantemos humildade. Não precisamos transformar todas as zonas de sombra em doutrina definitiva. O que o texto claramente afirma é a gravidade do mal humano e a resposta salvadora de Deus, que preserva um caminho de continuação. No centro desse recomeço, após o dilúvio, fica Noé. Ele aparece como figura de obediência em meio a uma geração disposta a seguir outra lógica. A escolha de Noé, a precisão com que cumpre as orientações para construir a arca e a paciente espera enquanto as águas cobrem o mundo, tudo isso sublinha um padrão que se repete. Deus age por meio de instrumentos humanos que, mesmo frágeis, se dispõem a confiar. O arco-íris, prometido em aliança, marca um modo novo de relacionamento entre Criador e criação. Juízo e misericórdia coexistem, e esse equilíbrio é um princípio que atravessará toda a história bíblica. Avançamos então para as histórias dos patriarcas: Abraão, Sara, Isaque, Rebeca, Esaú, Jacó e, por fim, José, que formam o núcleo de uma promessa que se desdobra através de gerações. É em Gênesis 12 que ouvimos o chamado de Abrão. Sai de sua terra, da sua parentela, e eu te farei uma grande nação.
Essa promessa tem 3 dimensões que vão orientar o desenrolar: descendência, terra e bênção para todas as nações. Em cada episódio patriarcal, a aliança é testada, desviada e, de modo surpreendente, reencontrada. A fé de Abraão se revela em passos que às vezes parecem contraditórios. Ele mente, teme, duvida, e ainda assim é lembrado pela fé porque escolheu confiar no cerne do chamado divino. O episódio do quase sacrifício de Isaque expõe a tensão entre promessa e provisão. Deus pede e Deus provê. Tanto a obediência quanto a provisão tornaram-se símbolos teológicos duradouros. Jacó entra nessa linha com toda a sua complexidade. Um homem que busca a bênção com astúcia, que foge e tem uma visão de uma escada que liga o céu à terra. Gênesis 28. A escada de Betel é a imagem adequada para pensar a história inteira. A conexão possível entre o humano e o divino, mesmo quando o caminho é marcado por enganos e reconciliações familiares. A luta de Jacó com um anjo na noite antes do reencontro com Esaú não é apenas uma luta física, é símbolo de transformação pessoal. Jacó, que significa enganador, recebe outro nome: Israel. Um nome que anuncia a formação de uma comunidade que conservará esse legado de luta e dependência de Deus. José é o ponto culminante desses primeiros relatos familiares. Ele aparece como personagem multifacetado, sonhador, alvo da inveja fraterna, vendido por seus irmãos, experimentando rebaixamento e ascensão. Suas histórias, a interpretação de sonhos, a injustiça da prisão, a administração fiel em meio à adversidade, mostram a providência divina agindo de forma discreta, porém decisiva. Quando o texto ressalta que Deus estava com José, não fala de um sentimento abstracto, mas de um fio prático que conduz suas escolhas e abre portas. A elevação de José no Egito e a subsequente migração da família estabelecem a cena para uma transformação inesperada. O povo de Israel nasceria, paradoxalmente, no ventre de uma terra estrangeira. Ao narrar essas trajetórias, também convém lembrar que as genealogias e atribuições de povos a determinadas linhagens, como as tradições ligadas a Sem, Cam e Jafé, foram interpretadas ao longo do tempo de maneiras diversas e nem sempre compatíveis com entendimentos modernos de etnicidade ou ciência. Portanto, quando a literatura tradicional associa nações antigas a descendências bíblicas, devemos ler tais textos como parte de um discurso identitário antigo, não como relatórios científicos. Essa cautela não diminui a força narrativa do texto. Ao contrário, preserva a sua autoridade religiosa ao colocá-la no campo adequado. A passagem de José pelo Egito concentra elementos dramáticos que merecem uma narrativa mais demorada. Primeiro, os sonhos. Eles são sementes de conflito, mas também de revelação. José compartilha sonhos que tornam visíveis o processo pelo qual Deus encaminharia a história. Seus irmãos não compreendem, sentem-se ameaçados e tomam uma decisão que parece selar o destino do mais jovem. Vendido como escravo, José é conduzido a uma casa estrangeira, onde sua integridade é testada. Mesmo quando acusado injustamente e lançado na prisão, a fidelidade às pequenas responsabilidades revela uma coerência de caráter. Na prisão, a interpretação de sonhos de outros cativos abre novas portas e o fio da providência continua a se esticar, mesmo quando a memória humana falha, como quando o copeiro real esquece de José. Em cada uma dessas passagens, porém, a narrativa não se contenta com um simples relato. Ela nos convida a refletir. O que significa ser fiel quando o mundo parece injusto? Como entender o silêncio de Deus nas horas de maior angústia? A resposta bíblica não é uma teoria abstrata, mas uma história. O Deus que chamou Abraão e protegeu Noé continua ativo, operando através de meios humanos imperfeitos, guiando o curso para fins que muitas vezes só se revelam no tempo.
A esperança que atravessa a história patriarcal é uma esperança que se constrói em fidelidade contida e paciência criativa. Chegando ao fim do ciclo patriarcal, a cena muda de mandíbula. De tendas nômades e poços, a família se instala no Egito, primeiro como convidados e depois, com o tempo, assumindo o lugar de povo numeroso. Esse deslocamento começa a pôr as bases para a próxima grande seção da nossa viagem, a libertação que surgirá quando o povo, transformado em escravizado, clamar por resgate. Mas antes de alcançarmos o êxodo, convém não apressar o processo. Cada traço dos patriarcas serve como antecedente teológico para o que vem a seguir. A promessa de uma terra, a afirmação da descendência e a experiência do estrangeiro são peças que se encaixam para formar um povo com identidade formada por lembrança, promessa e expectativa. Ao mesmo tempo, há episódios dentro desse período que merecem atenção suplementar, porque revelam temas que vão ecoar. A hospitalidade de estrangeiros, a tensão entre bênção e maldição dentro de famílias e a forma como Deus confronta e redime escolhas humanas. Essas histórias não são meramente anedóticas, elas compõem um tecido que expõe a tensão entre soberania divina e responsabilidade humana. A narrativa bíblica, de forma solene, presentes a nós modelos de liderança, nem sempre perfeitos, e, ao mesmo tempo, amostras de graça derramada sobre pecadores. Esse equilíbrio é essencial. Não idolatramos personagens. Reconhecemos sua humanidade e vemos neles, muitas vezes, uma antecipação da necessidade de um Redentor perfeito. Em termos práticos para a nossa vida hoje, os primeiros blocos do Antigo Testamento nos chamam a 3 atitudes claras. Primeiro, reconhecer que o mal tem consequências reais e coletivas. Nossas escolhas individuais reverberam na comunidade. Segundo, entender que a obediência fiel muitas vezes parece sem sentido num primeiro olhar, mas é caminho que Deus usa para preservar e cumprir promessas. Terceiro, cultivar a esperança. O arco-íris após o dilúvio, as promessas a Abraão e a fidelidade em José são lembretes de que, mesmo quando a trajetória é dolorosa, há um propósito maior que guia a história. Seguimos caminhando. A história que começou com um sopro divino e foi marcada pelo abandono do Éden, pelo dilúvio e por promessas feitas num acampamento sob as estrelas, agora prepara o cenário para o que podemos chamar de grande ato redentor, o Êxodo. Mas antes de chegarmos ao clímax do resgate, ainda vemos como os passos que pareciam pequenos, a decisão de um pai de vender um filho ou a interpretação de um sonho, se tornam instrumentos na mão de Deus para formar uma nação. A trajetória de José, com sua alternância entre humilhação e responsabilidade, revela que a providência pode operar mesmo em estruturas de injustiça humana e que o plano divino muitas vezes encontra meios inesperados. Enquanto observamos esse fio narrativo, não podemos deixar de registrar o contraste constante entre promessa e frustração. O povo que nasce de Abraão herda uma vocação para ser luz e bênção, porém, a realização dessa vocação sempre depende de etapas marcadas por conflito e disciplina. É por isso que o Antigo Testamento, tomado em sua sequência, aparece como uma longuíssima pedagogia divina. Deus ensina uma comunidade a ser fiel através de correções e renovos de aliança, até que o clímax profético comece a despontar. Há também, nessa narrativa, imagens que o leitor fiel reconhecerá e que a liturgia posterior conservou. A Páscoa, que nasce como um evento de livramento na saída do Egito, a arca que protege um remanescente, a escada de Betel, que lembra que a ligação com o céu é possível. Essas imagens funcionam como pontos de ancoragem teológica.
Elas permitem que a comunidade que lê essas páginas, através das gerações, veja um sentido único correndo pela história. Sempre que enfatizamos uma imagem, fazemos com que o leitor atual entenda que a experiência de Israel não foi apenas para aquele povo, mas para todo aquele que anseia por reconciliação com o Criador. Atravessando as narrativas de Abraão, Isaque, Jacó e José, percebemos uma dinâmica crucial. A promessa não é alcançada de forma imediata. Ela amadurece por processos que envolvem provação, luta e restauração. E quando o povo finalmente se encontra no Egito, as condições estão prontas para que o clamor por libertação cresça e se torne o tema central do próximo grande bloco: Moisés e o Êxodo. A entrada em cena de Moisés mudará o tom, de família e promessa para libertação e formação de uma comunidade ligada por aliança, mas ainda carrega todos os traços que vimos até aqui: fidelidade divina, responsabilidade humana e a esperança persistente. Antes de deixarmos o período patriarcal, vale um último olhar para a figura de José. Ele nos ensina que a providência muitas vezes tem passos clinicados que o olho imediato não percebe. Ele nos recorda que Deus pode transformar o mal humano em meio de salvação. No entanto, também nos adverte sobre a fragilidade da memória humana. O copeiro que esquece José é metáfora de como o esquecimento pode aprisionar promessas. Às vezes, o esquecimento humano é um obstáculo maior do que a adversidade externa. Quando José, no cárcere, esperava ser lembrado, o fio da esperança parecia frágil. Mas a mesma história que o levou ao cárcere o conduziria a palácios. Entre esses extremos, entretanto, aprendemos algo essencial. O plano divino usa a história real com todas as suas imperfeições. E é nessa espécie de teatro humano, com personagens complexos e escolhas ambivalentes, que Deus escreve sua narrativa de redenção. A essa altura da nossa viagem, podemos sentir a paisagem mudar. Os acampamentos e as tendas ficam para trás, e a cena começa a inclinar-se para o grande ato nacional. A saída do Egito, a revelação no Sinai, a formação de leis e o caminhar pelo deserto. Esse deslocamento não é apenas geográfico, é teológico. Passaremos de um clã com promessa para uma nação formada por um pacto público. E é nessa transição que se desenrolam tensões que serão decisivas para a identidade que Israel carregará adiante. Mas antes de cruzar para o terreno de Moisés e da sarça ardente, precisamos manter viva a lembrança de que cada episódio que vimos compõe uma linha contínua. Da criação ao patriarcado, a narrativa bíblica estabelece o padrão que repetirá seus motivos: soberania divina, quebra humana, juízo que inclui misericórdia e promessas que atravessam gerações. Esses elementos configurarão não só o passado de Israel, mas seu futuro esperado, a expectativa messiânica que começará a ser mais claramente delineada nas vozes proféticas futuras. Agora, encostemo-nos por um momento na imagem de José, olhando pela grade da prisão, vendo a luz que entra pela fresta e imaginando o que o futuro lhe reserva. A cena é carregada de tensão. Para ele, tudo pode parecer encerrado. Para Deus, é a preparação de um caminho que dará origem a uma das maiores viradas da história de um povo. É esse tipo de paradoxo, fim aparente e novo começo, que sustenta a narrativa bíblica. A pergunta que fica pairando no ar é ao mesmo tempo simples e inquietante. Como Deus transformará o que parece derrota em começo de redenção? A resposta começa a se revelar quando uma mudança de posição real acontece. Mas esse momento de virada nos ensinará que Deus não opera de acordo com expectativas humanas previsíveis. E enquanto olhamos para a transição que vai levar a história do patriarcado para o drama do Êxodo, guardemos essa lição. As promessas de Deus persistem. Mesmo quando o cenário parece indicar ruína,
Existe um fio contínuo que conduz a história para propósitos de restauração. Na próxima etapa da jornada, veremos como esse fio se manifesta de modo espetacular através de sinais, pragas, a celebração da Páscoa e a travessia que marcará a identidade coletiva de um povo liberto. Se o seu coração anseia por entender como essas primeiras peças do grande mosaico bíblico se encaixam, acompanhe conosco. Há ainda muito por diante, sarças que queimam sem se consumirem, mares que se abrem e leis que moldam a vida comunitária. Antes de chegarmos lá, permaneçamos conscientes da lição que já brotou dessa etapa inicial. A história não é uma série de episódios desconectados, mas um caminho único que aponta para um desfecho de esperança e redenção. E é nessa expectativa que nos preparamos para atravessar para o próximo capítulo desta viagem, onde a voz que chama do meio de uma sarça acesa recomeçará a escrever uma nova etapa na história do povo de Deus. A sarça que não se consumia tornou-se na narrativa um ponto de inflexão. Uma voz que chama do meio do fogo, um chamado para sair do lugar comum e assumir a liderança do povo oprimido. Moisés, ao tirar as sandálias, percebe que pisa o sagrado e recebe uma missão que não se ajusta às suas fraquezas: libertar uma nação inteira de um sistema econômico e político que os escravizava. A história do Êxodo inaugura um teatro de sinais, pragas e confrontos, não para enaltecer poder humano, mas para revelar que o Senhor é soberano sobre as potências humanas e naturais. A narrativa do confronto com Faraó cresce em ritmo. Sarças, cágados de pragas, trevas e, no ápice, o julgamento que incide sobre a vida inocente. Foi nesse contexto que nasceu a Páscoa, uma celebração de sangue e libertação que moldaria a identidade do povo. A Páscoa não é apenas um ritual, é memória salvadora, um momento em que a comunidade aprende a contar a sua história a partir da intervenção divina. Quando o mar se abre em uma passagem que desafia a compreensão e depois se fecha sobre os perseguidores, o clímax é físico e teológico. O Senhor guia o seu povo e os liberta por sua ação poderosa. Ver Êxodo 3:14. Ao sair do Egito, o povo experimenta provisões miraculosas e provas duras. O maná que desce como pão do céu e a água que brota da rocha são imagens que falam de sustento provido por Deus durante a jornada. No Sinai, diante de um monte que fuma e treme, a comunidade recebe uma constituição, a lei que organiza a vida coletiva e o pacto que vincula o povo a Deus. A aliança mosaica é, assim, tanto um instrumento de liberdade quanto de responsabilidade. Ao fim, porém, mesmo sob a experiência do milagre, vemos a fragilidade humana emergir. O episódio do bezerro de ouro mostra como rapidamente a adoração pode ser desviada e como o coração do povo clama por intervenções que não são a vontade divina. A repreensão a Moisés por ferir a rocha, episódio que impede sua entrada na Terra Prometida, nos lembra da gravidade da desobediência mesmo em líderes escolhidos por Deus. Reflexão breve. A libertação exige não apenas saídas miraculosas, mas também formação ética e espiritual. O fio que conduz a história, então, nos leva à entrada na Terra Prometida sob a liderança de Josué. A estratégia de Jericó, um cerco que usa fé como arma, é uma das imagens mais poderosas do poder de Deus quando o povo obedece. A queda das muralhas, narrada em Josué 6, é um ápice dramático, vitória que parece impossível quando vista por olhos humanos. Mas a conquista da terra não se fecha em um único episódio. Ao espalhar-se pelas tribos, a nação enfrenta batalhas, alianças e compromissos que revelam a tensão entre promessa e implementação. Reflexão curta. A posse de bênçãos exige coragem e, frequentemente, um custo. O período dos juízes que se segue é, em muitos sentidos, um ciclo repetido. O povo peca,
enfrenta a opressão, clama e é libertado por um juiz levantado por Deus, e novamente recai na apostasia. Nomes como Débora, Gideão, Jefté e Sansão são episódios de liderança provisória e de restauração, cada um com sua singularidade. Débora, profetisa e juíza, mostra que a liderança pode surgir de lugares inesperados. Gideão, com sua pequena tropa, lembra que a vitória depende do poder divino e não dos números. Sansão concentra a tragédia de um homem dotado de força que, por escolhas pessoais, leva-se à ruína. Esses ciclos repetem um padrão. Quando o povo confia em si mesmo e nas práticas estrangeiras, perde a sua vitalidade espiritual. Quando se volta ao Senhor, Deus responde. Pequena aplicação. A fidelidade coletiva exige vigilância contínua para não sucumbir à normalização do pecado. A transição para a monarquia unificada é anunciada por Samuel, o último juiz, que vive uma tensão entre as tradições tribais e a vontade do povo que pede um rei como as nações. A concessão desse pedido inaugura uma era de promessas e perigos. Saul, o primeiro rei, começa com sinais de aprovação divina, mas a desobediência o separa do favor. Sua queda dá lugar à ascensão de Davi, um pastor ungido que, no entanto, também revela a complexidade humana. O episódio onde um jovem pastor enfrenta o gigante Golias, 1 Samuel 17, cristaliza um dos mitos fundadores da fé. Fé e coragem frente ao absurdo das ameaças. Davi vence, sobe ao poder, estabelece Jerusalém como centro político e religioso e experimenta tanto grandes vitórias quanto pecados acentuados. A história de Davi contém um dos momentos de maior tensão moral da narrativa. O episódio com Batseba e a manipulação que segue resultam em adultério, assassinato e ruptura familiar. Essa crise tem resposta na penitência. O Salmo 51 nasce desse contexto como um lamento de arrependimento que conserva lições de humildade e restauração. Davi nos mostra que mesmo o homem segundo o coração de Deus é frágil e que a comunidade sofrida se reconstrói pela confissão e pela graça divina. Reflexão. Liderança não elimina a tentação, mas a fé verdadeira passa pela confissão e busca de restauração. Salomão sucede e é celebridade de sabedoria. O pedido por entendimento torna-se adjudicação de juízos e florescimento cultural. O templo que Salomão constrói marca o apogeu do ideal teológico, um espaço para a presença de Deus no meio do povo. 1 Reis 3. Contudo, a riqueza e as alianças matrimoniais de Salomão o desviam gradualmente. 1 Reis 11 registra a infidelidade religiosa que leva ao declínio e à divisão do reino após sua morte. A lição que ressoa aqui é clara. Sabedoria e riqueza podem ser instrumentos de bênção, mas também de tentação. A divisão do reino em Israel ao norte e Judá ao sul instala uma nova dinâmica. Políticas concorrentes, cultos variados e, muitas vezes, idolatria institucionalizada. Jeroboão, ao estabelecer centros de culto alternativos, ilustra como a política religiosa pode desfigurar a adoração. Nesse cenário, surgem profetas que clamam contra a injustiça social e a idolatria. Isaías, Amós, Oséias, dentre outros, trazendo mensagens que mesclam juízo e promessa. Amós denuncia a opressão dos pobres. Oséias usa a linguagem do casamento infiel para ilustrar a relação de Deus com o povo. Isaías vislumbra tanto juízo quanto a esperança de restauração que envolve a figura messiânica. As profecias não são meramente previsões cronológicas. São denúncias morais e convites ao arrependimento. Pequena aplicação. A fé comunitária sem justiça é um culto vazio. A persistente infidelidade acarreta consequências sérias. A queda dos reinos é progressiva. O reino do norte, Israel, cai primeiro, levado pelo assédio assírio.
Judá resiste mais tempo, mas a aliança que tinha com Deus é corroída até que o exílio babilônico torna-se realidade. As cartas do Antigo Testamento começam a mudar de tom, de narrativas heterocêntricas para textos que articulam esperança no meio do desastre iminente. Jeremias, louvando a promessa de uma nova aliança, chora pela cidade que ama e antevê um povo que um dia terá um coração novo. A deportação para a Babilônia marca o que poderia ser um ponto final, mas, nas mãos de Deus, transforma-se num capítulo de purificação e reflexão. No exílio, figuras como Daniel e Ezequiel se destacam. Daniel mantém fé em circunstâncias inquisitórias. Sua vida em corte estrangeira registra fidelidade e sabedoria entre as nações. Ezequiel, com suas visões estranhas e poderosas, traz a famosa imagem do Vale de Ossos Secos. Uma promessa de restauração que chama a atenção para a capacidade de Deus dar vida onde havia morte. Ver Ezequiel 37. A queda de Jerusalém e o sofrimento do povo não anulam a promessa. Antes, recolocam-na em nova forma, um remanescente guiado pela fidelidade divina. Reflexão. O exílio nos lembra que o juízo pode ser correção e que a promessa pode persistir mesmo em terras estrangeiras. O retorno é iniciado por um decreto político. O Edito de Ciro permite que o povo volte e reconstrua o templo. Essa restauração é liderada por personagens como Zorobabel, Esdras e Neemias, cada um com uma tarefa específica: o reerguimento da casa de Deus, o ensino da lei e a reconstrução dos muros que asseguram a comunhão social e religiosa. As leituras em Esdras e Neemias registram não apenas obras de alvenaria, mas também reformas espirituais. A reconstrução do templo é uma esperança renovada, ainda que o novo templo e a comunidade que se forma carreguem as marcas das limitações humanas. Fragilidades que a tradição posterior reconhece e que apontam para a necessidade de redenção final. Aplicação breve. A restauração exige perseverança e cuidado comunitário. Os profetas pós-exílio, Ageu, Zacarias e Malaquias, fecham o Antigo Testamento com vozes que encorajam a reconstrução e apontam adiante. Ageu exorta a reconstrução do templo com sentido de prioridade. Zacarias combina visões apocalípticas com promessas de restauração. Malaquias denuncia a tibieza do culto e aponta para um mensageiro que precederá o Senhor. Juntos, esses profetas fecham o ciclo literário do Antigo Testamento com um apelo à fidelidade e uma abertura para o que ainda virá. Uma expectativa messiânica que permanece viva, mesmo depois de 4 séculos de silêncio profético. Esse período de silêncio, de aproximadamente 400 anos, não é vazio de sentido. Ele é um terreno de espera. A tradição judaica e a reflexão cristã veem nele um tempo em que o povo aguarda, prepara-se e constrói práticas de leitura e oração que sustentam a memória da promessa. A narrativa do Antigo Testamento chega a seu fim apontando a uma sequência que culmina inevitavelmente na vinda daquele que cumprirá as promessas antigas. A expectativa messiânica não é uma conclusão fechada, mas um fio que se estende para além do cânon, ligando o velho ao novo. Ao longo dessa viagem, alguns episódios exigem cuidado hermenêutico. Por exemplo, episódios de atribuições étnicas e genealogias, como as listagens que ligam povos antigos a descendentes de Sem, Cam e Jafé, devem ser lidos como formas antigas de categorizar e explicar o mundo, e não como mapas científicos de identidades modernas. Do mesmo modo, passagens ambíguas como Gênesis 6 merecem humildade interpretativa. Há leituras que defendem entendimentos angelológicos, outras preferem explicações dentro de dinâmicas humanas. Reconhecer essas possibilidades não enfraquece a fé. Antes, convida-nos a uma exegese cuidadosa.
A viagem pelo Antigo Testamento, portanto, não é um simples desfile de eventos, mas uma pedagogia longa em que Deus forma seu povo através de experiências variadas, criação e queda, juízo e misericórdia, pacto e falha, chamada e restauração. Ela mostra um padrão recorrente. Sempre que a comunidade volta ao Senhor, há renovação. Quando a confiança se desloca para ídolos ou interesses, surge a ruína. E mesmo nas falhas mais terríveis, a história nunca se fecha sem a voz profética que promete renovação. Em termos práticos, que lições essa sequência oferece a nós hoje? Primeiro, a centralidade da aliança. A vida espiritual é moldada por compromissos públicos e privados que definem a comunidade. Segundo, a necessidade da memória. Rituais como a Páscoa e narrativas salvíficas mantêm o povo ancorado em sua identidade. Terceiro, a responsabilidade ética, justiça social e fidelidade cultural caminham juntas. Não há culto legítimo sem atenção aos pobres e marginalizados. Quarto, a esperança ativa. Mesmo em tempos de exílio e seca espiritual, Deus opera sinais de restauração, e a tradição nos convida a esperar criativamente. Ao chegarmos ao fim do Antigo Testamento, o cenário aponta para uma promessa de cumprimento. O Vale dos Ossos Secos não é apenas uma visão distante, é metáfora para a capacidade de Deus de exalar vida onde só há morte. As promessas a Abraão e a David não são lembranças nostálgicas, mas pontos de tensão que clamam por realização. Assim, a narrativa antiga prepara o cenário para o desenvolvimento que veremos no Novo Testamento, a encarnação do que foi prometido, a presença do Redentor que culmina a longa história de aliança, juízo e misericórdia. Fechamos esta viagem reconhecendo que o Antigo Testamento, lido em sua ordem sequencial, é um caminho pedagógico que molda tanto a mente quanto o coração. Ele nos chama a reconhecer nossa fragilidade, a buscar a justiça, a praticar arrependimento e a viver na esperança. Cada personagem, de Noé a Neemias, de José a Jeremias, é um espelho que revela facetas do nosso próprio caminho: coragem, medo, fidelidade, queda e, sobretudo, a graça que sustenta. Se esta jornada tocou você, compartilhe esta mensagem com alguém que busca entender as raízes da fé. Na descrição, você encontrará referências bíblicas e leituras recomendadas para aprofundar cada passo desta viagem. Livros-chave, capítulos indicados, como Gênesis, Êxodo 3 e 14, Josué 6, Juízes 4:16, 1 Samuel 17, 2 Samuel 11 e o Salmo 51, 1 Reis 3 e 11, os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel, especialmente o capítulo 37, Daniel, Esdras e Neemias, e os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, e notas sobre passagens interpretativas. Que essa viagem não seja apenas informação, mas transformação. Que as lições do Antigo Testamento moldem nossa fidelidade hoje e alimentem a esperança que nos leva adiante.